A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Amados, eu estou aqui nesse dia, feliz e grata ao Senhor, pelo privilégio de o servir e estar aqui para poder trazer uma palavra para o seu coração, amém? Queridos, primeiramente, eu quero dizer para você nesse dia que viver com Deus é um grande desafio. Você sabe por quê? Porque as dificuldades podem ir muito além daquilo que nós podemos imaginar. Sabe, meus queridos? Deus, Ele vê as coisas diferentes de mim e de você. A forma que Deus vê as coisas, as pessoas, as situações são diferentes da forma que eu e você vê a vida, as pessoas. E eu te provo isso na palavra do Senhor, quando diz que certa vez o profeta Samuel, ele foi chamado por Deus para ir ungir um homem para ser rei no lugar de Saul. E Deus falou para Samuel assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho um rei segundo o meu coração. E chegando lá, meus queridos, Samuel olhou para Eliabe, o filho primogênito de Jessé, um homem de grande estatura, um homem bonito, um homem formoso, um homem com cara de rei, sabe, postura de rei, jeito de rei. E Samuel pensou, olhou e pensou: ah, é esse, com certeza é esse, ao qual o Senhor tem preparado para ser rei sobre Israel. E Deus pegou e falou assim para Samuel: Samuel, olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu enxergo, eu vejo o coração. Então isso prova para mim e para você que a forma que nós vemos as coisas não são a mesma forma que Deus enxerga as coisas. Amém? E a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e nem os seus caminhos os nossos caminhos. Mas você pode ter certeza que o Senhor, Ele sabe o que é melhor. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, porque Ele te criou, Ele te formou. Nós precisamos, meus amados, ter a sensibilidade para entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através da nossa vida. Sabia disso? Quando nós entendemos qual é o propósito de Deus para com a nossa vida, as coisas ficam mais fáceis, a vida fica mais fácil de viver. A palavra do Senhor diz que os planos de Deus, eles não podem, eles não vão ser, eles não são frustrados. Então, se eu e você não decide entrar dentro dos propósitos, dos planos de Deus, sabe o que vai acontecer? Se os planos do Senhor não podem ser frustrados e nós não entramos nos propósitos e nos planos de Deus, o plano de alguém tem que ser frustrado nessa história, não é verdade? Se os planos de Deus não podem ser frustrados, os meus planos e os seus consequentemente serão. Então, melhor é nós termos a sensibilidade para estar ouvindo a voz de Deus, buscando a direção de Deus, para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos nas nossas vidas e através das nossas vidas. Sabe, meus queridos, eu aprendi algo com a vida, que para os propósitos de Deus serem cumpridos, olha só o que eu vou te dizer nesse dia. Para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na minha vida e na sua vida, Deus, ele não se preocupa com a forma que isso vai acontecer. Se isso vai trazer dor para mim ou para você. Porque se Deus estivesse preocupado em te poupar de dor, se ele fosse um Deus que se preocupa em poupar o ser humano de dor,
Ele não teria dado o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por um propósito de salvação da humanidade. Porque Jesus, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, rasgaram a carne de Jesus. E Deus estava ali presenciando tudo aquilo. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou de moê-lo. Entendeu? Mas não é porque Deus se agrada do meu sofrimento e do seu. Deus se agrada dos propósitos dele serem cumpridos. Você está entendendo, meus queridos? Quanto mais rápido nós entendermos o propósito, mais fácil será a nossa vida. Amém? Queridos, eu vejo que é muito fácil da gente entender, é muito fácil de viver, nós que complicamos as coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: e haja luz, e houve luz. É Deus ali criando todas as coisas através da palavra. Então é Deus nos ensinando qual que é o princípio de servir a Ele. É a fé. É Deus ali chamando a existência aquilo que não existe. Isso é fé. É chamar a existência aquilo que não existe. Entendeu? Então Deus ali estava chamando a luz e haja luz. E houve luz. Sendo que não havia luz. Havia só trevas. Então Deus estava chamando a existência aquilo que não existia. E isso é fé, e a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, meus queridos? E mais adiante nós podemos entender também que existe um opositor. Existe alguém que vai fazer de tudo para matar, para roubar, matar e destruir a sua fé, destruir a sua vida, que é Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas Deus, ele nos dá armas para lutar contra o inimigo das nossas almas. Meus queridos, Deus quer mudar a minha vida e a sua vida. Esse é o propósito inicial de eu e você estarmos nessa terra. É transformar as nossas vidas. A partir do momento que você conhece a Deus, você pode ter certeza que o principal propósito na tua vida, o principal propósito de Deus na sua vida é que você seja transformado. E Deus, ele quer e ele pode transformar a vida de quem quer que seja. Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. Deus, ele é especialista em transformar aquilo que não é, aquilo que, sabe, que não tem aparência, aquilo que não vale nada, e faz com que tenha valor. Por exemplo, Deus, ele chamou uma mulher que era prostituta, chamada prostituta Raabe. Ele chamou ela. Ele entrou na vida dela. Ela decidiu, ela tomou uma decisão de participar dos propósitos de Deus. E ela resolveu sair do muro e tomar uma posição diante de Deus. E ela entrou na árvore genealógica de Jesus Cristo. Ela é da descendência de Davi. Consequentemente, ela é da descendência de Jesus Cristo. Uma ex-prostituta. Entende, meus queridos? Que decidiu sair de cima do muro e tomar uma posição diante de Deus. Jesus, ele quer usar você para salvar vidas, para transformar vidas, para trazer à existência aquilo que não existe. Jesus, ele quer chamar você para fazer algo de diferente, ser um instrumento nas mãos dele. Sabe, em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, Jesus, ele entra numa situação ali que ninguém teria coragem de entrar.
Você já ouviu falar que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Pois é. Então existem situações que quando acontece no nosso dia a dia que você vê briga de casais ou de repente acontece de você estar presenciando um assalto ali, alguém está ali à beira de uma morte, de um estupro, um abuso de criança, qualquer tipo de situações assim terríveis. Muitas pessoas preferem fugir. Muitas pessoas preferem fingir que não estão nem vendo do que salvar aquela vida, do que salvar aquela pessoa que está vítima daquela situação. Mas Jesus, meus queridos, ele certa vez ele entrou numa situação que ninguém teria coragem de entrar. Como eu disse em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, Jesus ele entra em cena, num determinado cenário ali que estava acontecendo naquele momento, para defender uma mulher adúltera, uma mulher que estava apoiada pela lei de Moisés. Porque a palavra do Senhor diz que na lei de Moisés dizia que toda mulher que fosse pegada no ato de adultério, ela seria apedrejada. E aquele que defendesse e fosse contra a lei de Moisés, ele seria acusado de blasfêmia e seria apedrejado também. Olha só, Jesus ele poderia ser acusado de blasfêmia e ser apedrejado. E aí teve alguém que teve uma brilhante ideia, porque queria também apedrejar Jesus, então falou assim, eu vou aproveitar dessa situação para matar 2 coelhos numa cajadada só, sabe? A mulher foi pega no ato de adultério e levaram essa mulher até Jesus, na intenção de apedrejar ele também, por conta da lei de Moisés, levaram essa mulher até Jesus. E falaram, Jesus, essa mulher ela foi pego no ato de adultério, adulterando. E diz a lei de Moisés que aquele que for pego no ato de adultério seria apedrejado. O que o Senhor nos diz a respeito disso? E aí, meus queridos, Jesus não disse nada. E ele falou simplesmente assim: aquele que não tem pecado, seja ele a atirar a primeira pedra. Ele não foi em defesa da mulher, sabia? Porque ele sabia que ele poderia ser acusado de blasfêmia e ele poderia ser apedrejado também. Só que aí Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aquela mulher nem merecia ser defendida, por quê? Porque aquela mulher, quando adulterou, ela sabia que se ela adulterasse, ela seria apedrejada. E adulterou por quê? Sabendo. Meus queridos, existem coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas, que elas erram, entendeu? Sabendo que estão fazendo errado. Mas Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir mesmo. Aí as pessoas, num momento de falta de vigilância, pecam. E aí Satanás usa isso daí para roubar, matar e destruir. Sabe? E vem pessoas querendo ali apedrejar, usam até mesmo da palavra de Deus para apedrejar e condenar essa pessoa por aquilo que ela fez, como se aquilo fosse uma fatalidade tão grande que para aquela pessoa não tem mais solução, não tem mais restauração, aquela pessoa já está acabada, já está excluída, não tem jeito mais para a vida dela. De repente você seja uma pessoa que tenha cometido um ato de pecado diante de Deus, tenha feito algo terrível perante a sociedade, perante a igreja, e você está sendo apontado, condenado, apedrejado por aquilo que você fez, e as pessoas falam que não tem jeito para você, mas eu falo para você que Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio para aqueles que são perfeitos, mas aquele que começou a boa obra há de terminar até a vinda de Cristo. Nós não somos perfeitos e nós não temos direito de exigir perfeição de ninguém, sendo que a perfeição não está nem em mim. Como é que eu tenho direito de julgar uma pessoa por aquilo que ela fez, pelo erro que ela cometeu, pelo passado que ela teve? Independente de quantas vezes ela errou, quantas vezes ela caiu, o que ela tenha feito de errado.
A pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, quando Jesus decide entrar na vida dessa pessoa para fazer algo, é para transformar, é para libertar a vida dessa pessoa. Meus queridos, Jesus foi em defesa dessa mulher. E Jesus, ele pode fazer qualquer coisa. Porque para Deus nada é impossível. Jesus não lança ninguém fora. Independente daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa fez, Jesus, ele não lança ninguém fora. Jesus, ele não desistiu de mim, ele não desiste de você. Quem desiste do homem, do ser humano, são as pessoas, mas Jesus, ele não desiste de ninguém. E aqui eu quero entrar na palavra que eu disse que tinha para você nesse dia, que se encontra em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Meus queridos, Jesus estava ali a caminho de uma grande missão. Jesus estava a caminho junto com os discípulos, indo em direção ao lugar. E já sendo tarde, passaram para outra margem. Jesus queria chegar a outra margem. E eles estavam dentro de um barco, porque Jesus tinha algo para fazer do outro lado. E ali eles foram acometidos de uma grande tempestade. Meus queridos, é por isso que eu falei aqui, as dificuldades da nossa vida podem ser além daquilo que nós esperamos. Viver com Deus é um grande desafio. Meus queridos, nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições. Tende bom ânimo, independente daquilo que você está passando, para que o propósito de Deus seja cumprido. O Senhor está no barco com você e Ele é poderoso para fazer aquilo que é impossível aos seus olhos, ao seu entendimento. E a palavra do Senhor diz, aleluia: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Queridos, e os discípulos falaram: Meu Deus, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele te chamou para um propósito e ele é poderoso para aquietar qualquer tipo de vento e tempestade que vir para tentar impedir os propósitos do Senhor de serem frustrados na sua vida. Porque os planos, os propósitos do Senhor não podem e não vão ser frustrados. Mas os planos e os propósitos de Satanás, de impedir aquilo que Deus tem na sua vida, vão ser frustrados em nome de Jesus. Porque você serve a um Deus poderoso. E aqui diz: E chegaram à outra margem do mar, província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ao qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, com correntes, podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre de dia e de noite clamando pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Meus queridos, esse homem era um homem perturbado, endemoniado. Era um homem cativo por Satanás. Era um homem que vivia num cemitério, vivia entre os sepulcros, num lugar imundo. Ele vivia nu. Ele andava literalmente sem roupa pelos sepulcros, se ferindo, se cortando. Era um homem agressivo, era um homem terrível. As pessoas tinham medo dele. As atitudes que aquele homem tinha era algo que afastava todos
de perto dele. Ninguém queria saber desse homem. Meus queridos, aquele que ninguém quer saber, Jesus alcança. Aquele que ninguém dá nada por ele, Jesus dá, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Aquele que você pensa que não tem solução, que não vai dar nada nessa vida, Jesus ele pode entrar na vida desse homem e dessa mulher e transformar. Jesus ele transforma qualquer tipo de situação. E Jesus ele foi para o outro lado da margem daquele rio, para se encontrar com um homem, para ir num lugar onde os judeus eles não iam, para ir para um lugar onde que os discípulos olharam, mas por que a gente está indo para esse lugar? Um lugar que os discípulos não vão, um lugar onde só tem pagãos, onde só tem pessoas que não não servem o mesmo Deus que nós. Mas Jesus, quando ele tem o propósito, ele faz aquilo que tem que fazer. Ele não se importa com aquilo que vão falar, com aquilo que vão pensar, com aquilo que as pessoas estão dizendo ser certo ou errado. Jesus, quando ele tem o propósito, ele vai para cumprir aquele propósito. Ele não se preocupa com aquilo que as pessoas vão falar ou estão pensando. Meus queridos, o erro de uma pessoa não é uma fatalidade. Porque Deus ele tem o poder de recuperar qualquer história. Deus tem o poder de recuperar a sua história. Aquele homem era um homem mal falado. Aquele homem foi abandonado pela sociedade, abandonado pela sua família. Mas Jesus teve um encontro com ele. Aquele homem, o estilo de vida que ele vivia, denominou ele. Ele não tinha nome, porque na Bíblia não diz que ele tinha um nome. Não sabia se ele chamava João, se ele chamava Antônio, se ele chamava José, se ele se chamava Pedro, qual que era o nome desse homem. A Bíblia diz que ele se chamava, era denominado endemoniado gadareno. E muitos são denominados, sabe, as pessoas que colocam um apelido, denominam a pessoa, o adúltero, o trambiqueiro, o mentiroso, o caloteiro. Sabe? O promíscuo. A mulher adúltera, traidora, sem vergonha. O alcoólatra, o Zé Droguinha, como o povo fala por aí. Meus queridos, temos que parar de denominar as pessoas por aquilo que elas fazem. Porque é como eu te disse, para todo mundo Deus tem salvação. Tem transformação, tem libertação. Só basta Jesus chegar na vida dessa pessoa para que a vida dela seja transformada. Meus queridos, ninguém dava nada por esse homem e Jesus chegou ali e mudou a vida, mudou o quadro da história daquele homem. Aquele homem que andava se cortando, aquele homem que andava parecendo um bicho feroz, aquele homem que andava sem roupa pelos sepulcros. Ele foi encontrado vestido. A palavra do Senhor diz, olha só. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Meus queridos, Jesus chegou na vida daquele homem e aquele homem ele já estava em perfeito juízo. Jesus ele transformou a vida daquele homem. E aí, o Senhor ele tinha um outro destino. Ele ia embora daquele lugar. E aquele homem falou assim, Senhor, eu quero ir contigo. Em gratidão àquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, esse homem pediu para ir junto com Jesus, para acompanhar Jesus. E Jesus falou assim para ele, não, volta lá para os seus. E aquele homem, ele saiu daquele lugar e foi anunciar as coisas que Jesus tinha feito. Olha só, Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os seus que o rejeitaram, que o negaram, que o expulsaram, que o criticaram, que o difamaram, que deixaram ele, que não acreditaram nele. Olha só, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram e todos se maravilharam. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido.
Jesus não olha, não enxerga como eu e você. Você pode olhar para uma pessoa e você pode julgar ela por aquilo que ela está fazendo hoje, por aquilo que ela já fez no passado dela e falava, esse daí é um condenado, esse daí é um perdido, esse daí não vai dar em nada. Ou a pessoa ali está tentando se levantar e ela cai de novo, fala, eu não disse? Não disse que não dava uns dias e ele ia cair de novo? Ele não ia errar de novo? Meus queridos, quando Jesus entra na vida de um ser humano é para transformar a vida dela. Então nós precisamos acreditar, nós precisamos viver pela fé, chamar a existência daquilo que não existe, a solução para a minha vida, a solução para a sua vida, a solução para aquele teu filho que está nas drogas, a solução para o teu esposo que está ali na bebedeira, não sai dos bares, a solução para aquele casamento que foi destruído, a solução para o amor que acabou, que você pensa que acabou, a solução para o filho que está perdido, a solução. Quando Jesus entra na vida do homem e da mulher, é para transformar aquela vida. Então não desista de ninguém. Não desista de ninguém, mas seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, seja um canal de bênção. Não seja como os discípulos que foram incrédulos, olharam aquele homem, a situação que ele estava vivendo e falaram, mas o que a gente está fazendo aqui? Meu Deus do céu, o que Jesus foi vir aqui logo? Olha, com esse endemoniado aí, que pode até nos atacar. Não seja incrédulo, não olha com os teus olhos carnais. Tenha a visão de Deus. Vê as pessoas como almas preciosas que foram compradas, não com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Jesus quer transformar vidas. E Ele pode fazer todas as coisas. Aquele que crê. Amém? Receba essa palavra nesse dia em nome de Jesus e seja abençoado, seja restaurado, seja fortalecido, seja instrumento de Deus nessa terra. Não desista das pessoas. Deus não desiste de mim e de você. Não desista das pessoas. Não desista. Porque há esperança para a árvore que foi cortada. Pode estar ali só no tronco, mas existe uma raiz que quando Jesus joga água, ela brota, começa a jogar água, começa a jogar a presença do Espírito de Deus sobre essa situação, começa a jogar a presença do Espírito Santo através da leitura da palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Começa ali a iluminar através da palavra, começa a declarar a palavra do Senhor, começa a jogar ali aquela água, a presença de Deus e você vai ver brotar coisas que não tinha esperança. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Seja abençoado, que a sua família seja abençoada. Receba cura, receba restauração, receba fortalecimento e renovo do Senhor para a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.